Neste vídeo nós vamos explicar como fazer ordens do tipo Stop Limit na nova plataforma. Vá a Exchange Pro e ali nós vamos usar um exemplo de Bitcoin com o par peso chileno, mas funciona da mesma forma para o par real. Veja que eu tenho um pouco de saldo ali em Bitcoin, ok? E nós vamos usar esse saldo para fazer a ordem do tipo Stop Limit, que serve para resguardar o nosso capital se o mercado estiver em queda. E aí se ele for cair muito, a gente já prevê que se ele cair demais, a gente vende um pouco antes dele despencar e assim tenta preservar o nosso capital, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa conta Bitcoin barra pesos chilenos, que está ali basicamente em 36 milhões de pesos, e eu vou colocar aquela ordem ali embaixo, perto dos 35 milhões de pesos, tá bom? Porque se ele cair lá, por exemplo, a 31 milhões de pesos, eu vendi a 35 e não registro assim o prejuízo dele ter caído demais, tá? É para isso que serve o tipo de ordem Stop Limit. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão criar esse tipo de ordem. Então você vai ali em vender Bitcoin, clica naquela casinha ali Limit e clica também no quadradinho Stop. Aí ele vai abrir algumas opções através das quais você vai fazer a sua ordem. Então são coisas bem importantes, você tem que prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá então, beleza. Você pode ali escolher que você quer colocar 100%, 50%, o quanto você quiser assim da sua ordem, né? Através aí do stop limit, do quanto você tiver de saldo. No nosso caso, a gente vai colocar como estando a 100% mesmo, beleza? Então ali embaixo você tem algumas opções para colocar os valores para a ordem do stop limit. A primeira, então, é o preço do stop. Então, a cotação atual está ali nos 36 milhões e a gente vai colocar a ordem do stop a 35 milhões de pesos chilenos, um pouco abaixo, porque daí se ele começar a cair 1 milhão de pesos, você já está resguardado. Então, coloca ali 35 milhões e beleza. Aí, no quadradinho de cima que está escrito preço, você tem que colocar um valor um pouquinho abaixo, um pouquinho menor do que esse valor de 35 milhões. Então, por exemplo, 34 milhões e 900 pesos, tá? Para garantir que você vai executar a sua ordem por completo. Tem que colocar um pouquinho abaixo, não esqueçam disso, tá bom? Isso é importante, e aí você confirma a informação, vê se não tem erro de digitação, vê se as cotações estão certinhas, seja aí em peso chileno, seja em peso argentino, seja em reais, presta atenção com isso. E aí, você vendo que está tudo certo, você vê ali que, por exemplo, existem algumas ordens do tipo diferente. Essa ordem que a gente usa como padrão é que ela está válida até ser completada ou cancelada. A gente recomenda que você use esse tipo de ordem. Mas se você for um usuário mais avançado, você tem outras opções de tipos de ordem, a gente vai explicar em outros vídeos também. E você também tem as explicações ali embaixo, mas a gente recomenda que você use em maior medida esse tipo de ordem aí, que ela é válida até ela ser cancelada por você ou até ela ser cumprida. Então se o Bitcoin nesse caso cair de 36 milhões de pesos chilenos a 35 milhões, ela vai vender o seu Bitcoin. Aí estando tudo certo, clica lá em vender stop limit, ok? Clicando aqui à direita, você vai ver nas suas ordens ativas uma ordem do tipo stop limit, feita com todas as informações, o dia que você fez, a cotação que você escolheu, como que isso ia funcionar e tudo mais. E aí, basicamente, se você quiser cancelar ela, é só você colocar a barrinha para o lado e você tem ali a opção de cancelar essa ordem enquanto ela não tiver sido executada. Se o Bitcoin não cair, por exemplo, começar a subir, você pode ir lá cancelar essa ordem e realizar aí outros tipos de operação. Mas se ele começar a cair até o 35 milhões e você não cancelar, ela vai ser então realizada e o saldo vai para a sua conta, beleza? Aí você vai vender o Bitcoin por 35 milhões de pesos e vai escapar se ele cair mais para baixo, e aí você vai estar livre. Você vai poder fazer o que então, nesse caso, né? Para que esse tipo de ordem é boa também? Para quem vai viajar, para quem está trabalhando, para quem vai dormir, não quer correr o risco dele cair demais, aí você pode usar esse tipo de ordem, tá bom? Então, basicamente é isso. Bem simples de operar as ordens Stop Limit na nossa plataforma e desejamos um bom trade a todos vocês.